pode ser feito com óleo de coco ou a gordura de coco, que ela não satura. E para quem está malhando, que quer emagrecer, óleo de coco com óleo de cártamo, ou para quem já fez ortomolecular, que sabe que não está intoxicada, que estava com ausência de cromo, que o cromo é o mineral do pâncreas, né? Então dá muita vontade de comer doce quando falta cromo. Então, se você sabe que você não tem nada que está antagonizando o cromo, óleo de coco e cártamo 3 vezes ao dia, e uma das vezes antes de fazer atividade física, ajuda muito a eliminar a gordura, principalmente a gordura visceral, aquela gordura, sabe aquelas barriguinhas que às vezes a gente aperta, não tem gordurinha, mas ela tem aquela gordura interna, né, que é a gordura visceral, ela é maravilhosa. O intestino, ele é responsável por 80% da imunidade, o timo por 10% e o baço por 10%. Então, quem manda na imunidade são os 3. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, quando eu fico mal emocionalmente, a minha imunidade, tchum. Ele não tem todo esse poder, porque o teu intestino já estava ruim, daí mais 10% a pessoa vai cair mesmo, né? Então, assim, o máximo que o timo pode ocorrer, aquelas pessoas que às vezes sentem muita dor aqui no peito, porque o emocional não está bem. Então, gente, o recado que eu queria passar para vocês é que hoje, infelizmente, a gente vive num planeta que tem muitas toxinas, mas que a gente pode estar evitando, mudando hábitos, né? Tinta de cabelo, tá? Tinta de cabelo, não que tenha que deixar de pintar cabelo, só que pintar com a tinta certa. Toda tinta de cabelo, basicamente, tem chumbo para fixar. Então, existem 3 marcas que eu tenho o laudo e que eu indico, que é a Schwarzkopf, a Keone e a Vela, tá? São 3 marcas que a gente... na ortomolecular indica que sabe que não tem chumbo, que não tem cobre, que o chumbo ele antagoniza muitos minerais no nosso organismo, ele faz a pessoa ter má digestão, daquela impressão que tem um bolo de linha no estômago e é chumbo, a depressão também. Outra coisa que eu não trato é manchas de pele sem fazer mineralograma. Sem eu fazer exame, eu não mexo, eu não toco na pele de ninguém. Manchas de pele, ela está geralmente ligada à oxidação de cobre e ferro no organismo. Aí você começa a mexer numa pele, ao invés de ajudar a paciente, ela fica mais manchada ainda. Então, aí, quando eu vou tratar uma mancha, eu olho. Se não for isso, é hormonal, mas eu descarto todas as probabilidades de ser excesso de chumbo ou de cobre no organismo. E aí fica aquelas manchas escuras, e daí, mas eu manchei do sol. Não, o sol só foi ali, intensificou aquilo que estava presente ali. Então, como pigmentou, a mancha apareceu. Claro que assim, o sol envelhece bastante a pele, né? Mas não é o sol que é responsável, ele pigmenta o que está ali desequilibrando o seu organismo. O que mais que eu poderia estar falando para vocês? Então, panelas, a gente já falou, as bijuterias. Então, uma dica, né? Aquelas bijuterias que a gente não vai resistir, que nem todas são antialérgicas, comprem um esmalte antialérgico, que é baratinho, hoje custa R$3, R$4, e coloquem na bijuteria. Façam umas 3 revestimentos na bijuteria, onde ele vai ficar em contato na orelha, e aí não tem problema. Seca super rápido, gente, já estou prática. Eu gosto da bijuteria, então assim, passa ali em 1 hora, você já passou 3 camadinhas e não vai desprender nada de metal, que vai estar, né? Porque senão assim, nossa, mas que mulher chata, fala que eu não posso colocar bijuteria, perfume, né? Não posso pintar cabelo, que é isso, né? Tem que ter uma solução, né, gente? Não substituam a alimentação por shake. Substituam assim, ó, um café da tarde, tá? Ou um almoço, se ele tiver. Por exemplo, eu estou fazendo um com muitas propriedades. O meu vai ter quinoa, vai ter chia em forma de farinha, vai ter a linhaça, vai ter quinoa, tudo que tem um pool de minerais, de aminoácidos, que aí assim, ó, está substituindo verduras, o carboidrato, que não é um carboidrato que vai te engordar, ok, mas não todos os dias. E outra coisa, gente, fruta não se mistura. Salada de fruta é uma delícia, mas quando você mistura 2 frutas, você está fermentando tudo. Você não tira nutriente de um e nem de outro, tá? E a fruta ela é muito bem-vinda, principalmente para os tipo A. O abacaxi ajuda muito a emagrecer, porque ele contém uma enzima que se chama bromelina. A bromelina, antes das refeições, ela é um xenical natural.
Ele ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda a quebrar a gordura no organismo. Só não comê-la por último, tá? Sobremesa não, ela tem que entrar primeiro. Eu estou estudando uns filtros aí, que depois eu vou conversar com o Altair. Eu vim no congresso ali, tinha 10 mil agora de alcalino. Só que assim, tem os baratos, tem os caros, e né, é interessante sempre ajudar o paciente também não gastar tanto, porque daí vira um modismo, aí vem as coisas muito caras também para a gente consumir, né? Só que com certeza uma água com pH alcalino ela é 10 vezes melhor, porque ela já vai entrar direto, né? E a água, quando fala assim, mas eu tomei chá. Nossa, eu tomei chá. Chá não substitui a água, gente. A água, se você colocou uma gota de limão junto, ela entra como alimento, ela não entra como H2O. Tá? Então, é ilusão. Tá? O chimarrão, maravilhoso, gente. O chimarrão, ele perde de 8% a 10% para uma geleia real. Geleia real, não sei se vocês têm conhecimento, ele é formado na glândula da abelha. Quando a abelha entra na colmeia, ela vai ficando ali e é o alimento da rainha da colmeia. Uma abelha vive em média no máximo 65, 70 dias no máximo. A média é 60 dias. E uma rainha vive 5 anos. Então, imagina o que tem ali, né? Então, o chimarrão é maravilhoso. Chimarrão é tudo de bom. Quem puder tomar chimarrão, umas 2 colheres. O ar deveria tomar o dia inteiro. Tá? Ajuda muito. Então, o O tem que cuidar um pouquinho que pode ter acidez, né? Mas pode aumentar muito. O O, ele digere a carne por quê? Porque ele tem muita acidez. Por isso que tem que cuidar com tudo, gente, que acelere a acidez estomacal. Aí ele começa a ter dores, não ficar mais do que 4 horas sem comer, porque senão começa a formar muita acidez, começa a doer. Outra coisa é do colágeno, gente. Muita gente toma colágeno. Colágeno, ele só é feita a síntese do colágeno se a gente tiver uma suplementação de minerais, principalmente selênio, zinco e o cálcio. Tá? Se não tiver suplementado, às vezes a pessoa tiver com vários metais no organismo, ele não é absorvido. E o colágeno, para quem achar que está bem equilibrado, ele tem que ser tomado 2 horas depois do jantar. Antes disso, você está ajudando nas articulações, ele não vai te favorecer músculo. Então, passou 2 horas do jantar, toma colágeno e tem que ter vitamina C. Tá? No mínimo, a vitamina C, para ela ser veículo, ela pode ser apenas 100 miligramas. E se for para a imunidade, 500 no mínimo, assim. Mas para veículos tem que ter a vitamina C junto. O José é um paciente meu que emagreceu muito e que ultimamente eu vou puxar a orelha dele que ele voltou a engordar um pouquinho, porque aqui eu não quero só mostrar milagre, eu quero mostrar também quem dá umas escorregadas, né? Eu que sempre quis emagrecer. Eu pesava 160 quilos. Tá? Procurei a Eva porque foi indicação. Tá? Procurei a Eva porque eu já tinha feito de tudo. O que vocês imaginar? Até aquelas boletas, já... Quando eu procurei a Eva com 161 e uns quebradinhos, tá? Comecei a fazer a dieta do tipo sanguíneo, tá? E nessa dieta, o que me chamou a atenção é que o meu tipo sanguíneo é A e não pode comer carne. E eu sou um T-Rex. Carne para mim era tudo. Até hoje é tudo, tanto que eu engordei por causa disso. Tá? A carne para mim era como se fosse, vamos dizer assim, acho que para criança um pirulito. Então, se tivesse carne no café da manhã, eu pau. Né? Almoço, pau. Eu comia tudo. Aí comecei com a Eva, né? Fiz a quelação. Aí com o tempo, com as consultas, comecei a comer o tal do abacaxi. Abacaxi, eu trabalho com animais, né? Então eu ia em casa pegar cachorro, a gente trabalha com estética. Oh, desculpa. E aí eu pegava, fazia uma baciazinha com aqueles potes, pegava 3, 4 abacaxi, cortava, botava dentro e era meu café da manhã. Todo dia, pelas 7 horas da manhã, saía comendo abacaxi. Ia comendo abacaxi das 7 da manhã até a hora do almoço. Aí o pessoal fala, mas e o estômago, né?
O que dava como é que fala, aquelas bolhas na boca, aquelas coisas no abacaxi, na verdade, não é o abacaxi em si, e sim a maneira que você limpa, que você corta ele. Você cortando ele que deixa aqueles pontinhos pretos, aquilo lá que te machuca a boca, aquilo que te machuca, às vezes, até o estômago. Eu parei com o resto, mas o abacaxi foi o precursor da coisa. Não, mas você comia, né, Jô? Estão achando que você não comia mais nada, só Eu comia, claro. Mas é que o meu café da manhã, o que era o detalhe? O meu café da manhã eram 8 pãezinhos. Nossa. Oi, imagina, o cara 160 quilos, vai comer um pãozinho? Eu vou morrer de fome, né? Então era 8 pãozinhos, 9 pãozinhos, bastante mortadela, maionese, né? Aí tem um frios que aqui veio agora, né? Que é o chamado rosbife, né? Aí a mãe vinha para São Paulo para cá, mãe, traz uma peça para mim, aquele rosbife com maionese, né? E pau, 8 pãozinhos. Aí o que aconteceu? Eu comecei a comer abacaxi, parei de comer os 8 pãozinhos, óbvio, vou emagrecer, né? Pensei assim, né? Já que eu parei de comer Mas não, enchi, estava por aqui de abacaxi, não aguentava mais abacaxi. Aí eu falei, sabe da coisa, eu vou voltar a comer, né? Aí não voltei a comer os 8, mas eu comia 4, 5 pãozinhos. Subi na balança. Nossa, engordei. 8 quilos em uma semana, gente, que isso? É muita coisa, né? 8 quilos em uma semana. Voltei a comer abacaxi. É, óbvio. Aí substituí o meu feijão branco, adoro, feijão vermelho, adoro feijão vermelho, né? Hoje eu não como mais, substituí pelo preto, porque meu sangue é. O ar não pode comer feijão vermelho. Arroz branco, negativo, também não, substituí pelo integral. E a carne? O problema da carne, né? A carne foi complicado, né? Demorei, hoje eu como carne, mas eu como assim, né? Eu vou comer, eu vou passar mal, mas não quero nem saber, eu como, né? Por isso que eu engordei. Então, de 160 eu passei a 74 quilos. Fui pro Gugu, né? Fui lá pro Gugu dar entrevista lá pro Dr. Sproser, né? Aí o Gugu falou assim, 80 quilos? Eu falei, 80 quilos? Emagreci 80 quilos. Aí inclusive o Dr. Espósito falou uma besteira lá, né? Que a dieta não tinha uma base científica, eu quase dei um tapa na orelha dele, né? Porra, como é que não tem base científica? Se eu emagreci, não tem como, né? Aí depois, acho que foi em 2012, que eu fui pro Google. Aí, 2012. Agora, de um ano e meio para cá, eu comecei a comer carne. Não teve jeito. Eu conheci uma churrascaria lá no Rio do Meio, sabe? E os caras fazem uma costela que não dá para aguentar, gente. Não dá, não tem jeito. E como eu falei, eu sou um T-Rex. Voltei a comer carne, não exageradamente, né? Claro que, em vez de eu comer, tipo assim, uns 10 bifes de contrafilé, comia 2. Tá bom, né? De 10 para 2, tá ótimo. Almoço, né, eu comia, sei lá, 1 quilo quase de carne, sozinho. Hoje eu como 150 gramas. Mas eu voltei a comer carne. Esse que foi o meu erro. Engordou quanto agora? Uns 22 quilos. 22 quilos. Em menos de 6 meses. Aí eu não tomava café. Eu descobri o café. Só que o café, gente, tem que ser coado e tomado. Café de garrafa térmica oxida, daí faz mal, tá? Tipo detalhe, né? O café não é bom, tá? Eu aprendi isso nas minhas pescarias, tá? Eu fazia um garrafão de 5 litros de café e levava para a pescaria. Depois, você vai tomando, na hora que você chega, você toma um pouquinho e tal, é uma delícia. Depois, ele é gostoso ainda, só que ele te faz mal. Ele vai te dar queimação também. Ele dá... Além da queimação, quando você urina, tá? Eu não sei se é propriamente o café, mas tudo arde. Ele deixa ácido, né? Deixa ácido. O café, quando você urina, ele fica... É ácido, parece que você está urinando ácido puro, que arde tudo. Aquele café que você fez de manhã e tomou na hora do almoço. Tá? Então agora, quando a gente vai pescar, o que a gente faz? A gente faz o café na hora ali com o pessoal e, pomba, toma um cafezinho.
Gente, daí assim também o Josué, ele tinha um agravante, que agora, vou fazer uma propaganda para a empresa dele, tem uma empresa de pesca turística, mas ele tem ainda, né, ele trabalhava na PET com a esposa dele, e ele estava extremamente contaminado de metais, por causa de perfuminho, de coisa. Então, na época, ele também passou por toda a desintoxicação. Além da dieta, nossa, ele tinha... quelação na época, quelação. Era quelação. Ele tinha muita toxina, muita. Acho que foi umas 3 sessões para mais, né, de desintoxicação. Foram 5. 5, é. É, o ovo Ovo 3 unidades por semana. Por semana. É por semana. Por semana. É, mas não vai fazer que nem eu, tá? Comia uma dúzia por dia, quando eu tava com vontade de comer ovo. Ovo de codorna, o vidrinho era todo ele. O O, 6 por semana, é o dobro. E o B à vontade, e o AB também. Quando eu comecei a falar da dieta anos atrás, tanto que as 2 empresas que fabricam pão sem glúten, em maior quantidade, são de Blumenau. As 2 eu que ajudei a montar, porque me desesperava. Os pacientes falavam, como é que eu vou ficar sem pão, né? É a Mina. A Mina e a Bem Nutri. Hoje tem muita opção, né, Altair? Há 14 anos atrás, quando eu comecei a falar da dieta, o Altair me falava, né, o pessoal me achava doida. Tinha nutricionistas que vinham nas minhas palestras para brigar comigo. Tá louca, essa mulher é louca falar de glúten, de lactose. Hoje não, hoje tudo é funcional, tudo é sem glúten, sem lactose. Mas antigamente o pessoal queria jogar pedra em mim. Falar sem leite era uma loucura. Eu pesava 160 quilos, né? Eu me lembro, eu pedalava, né? Pedalava 80, 90, 100 quilômetros. E cada vez engordava mais. Eu não emagrecia, eu engordava. Eu comecei a pedalar com 140 quilos para emagrecer, e em vez de emagrecer, eu engordei. Imagina, eu pesava, e eu com aquele peso todo, arrumei uma bicicleta para o meu peso tudo e dá-lhe pedalar. Vamos emagrecer. Que nada, gente, não emagrecia. Quando ele faz atividade power, ele não emagrece, ao contrário. Ao invés de liberar a endorfina, acumula, fica nervoso, dá mais fome. Então o A não pode sair malhando igual um O. O O que tem que sair e fazer atividade power. Claro que, gente, se tiver com sobrepeso, existe toda uma carga, né? Tem que ser a coisa mais light. O A são pessoas, tem muito a ver com personalidade também. O A são pessoas extremamente mentais. Se não cuidar, a mente não para nunca. Então, assim, quanto mais atividade, apesar que ele não tem acidez suficiente para fazer atividade power, ele tem que fazer sempre uma atividade que integre físico e mental. Tá? Nem que seja assim, ao invés de sair para correr, se trancar num quarto escuro e fazer uma meditação com uma música da natureza, uma N, alguma coisa que te relaxe. Mas o Pilates é maravilhoso para o A também, tá, gente? Pilates é fantástico. Hidroginástica também. Hidroginástica. Tudo que não, para o A é tudo que não tenha impacto. Eu vou chamar a Aimee agora para falar um pouquinho. Obrigado, tá, meu lindo? Tudo de bom. E agora, ó, na próxima palestra, ele vai ter eliminado os 20 quilinhos que ele adquiriu aí, ó. Mas isso é interessante para vocês verem também, né? Que não adianta, tipo assim, vem aqui, todos os meus pacientes se mantêm para o resto da vida, né? Se dá uma caidinha. Essa aqui é minha linda aqui, que vai falar um pouquinho da história dela. Boa noite. Eu comecei a me tratar com a Eva em julho do ano passado. Eu estava me tratando... Não, no final de 2012 eu fiquei muito doente. Fiquei com uma inflamação no intestino. E eu vim num proctologista aqui em Itajaí. E ele me deu para tomar um remédio muito forte, chamado mesalazina. E tem muito corticoide, né? Então, eu não comia nada, só comia, assim, arroz. E só passava mal e engordava. Só tinha vontade de ficar dormindo, ficar chorando, não fazia nada, assim. E aí a minha madrinha falou da Eva para minha mãe. Assim, no começo a gente não acredita muito, né? Porque... dieta tipo sanguíneo, mas uma dieta seria para emagrecer, né? Só que daí a mãe pesquisou, o pai também, e eles viram que realmente, assim, muitas pessoas que tinham várias doenças conseguiram ficar bem, assim, com a dieta que ela passa, né? Então, a gente foi e eu emagreci também. Na primeira semana eu já era outra pessoa. E eu cortei o glúten, a lactose, porque o meu sangue é o O. E assim, eu também não gosto de comer carne. Me identifico muito com a Eva, porque eu não suporto comer carne. E eu tive que passar a comer carne e comer um monte de coisa assim que eu não era habituada, né, no caso. Eu adorava comer morango, e o meu sangue não pode comer morango. Não pode... Muitas coisas assim que eu gosto não pode.
Até esses tempos eu pensei assim, eu não posso comer vinagre, mas eu vou comer só um pouquinho assim, com um pepino na salada, né? Meu Deus, eu quase morri quando eu comi aquilo. E assim, quando eu deixo às vezes de fazer a dieta, tipo, tem uma festa, vou tomar o remédio da lactose para poder comer, alguma coisa assim, eu quase morro, passo muito mal. Até o que me salva é o Atiflora, que eu sempre tenho em casa, porque... Que é o lactobacilo que eu falei para vocês no início, né? Isso ajuda bastante. Assim, e todo mundo assim que me pergunta de como é a dieta, como que é, eu digo para todo mundo assim que vale muito a pena ir, porque eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje, assim, eu não era mais feliz. Eu digo para todo mundo que eu me via assim morrendo, né? E a Eva salvou a minha vida. Ai, tá chorandinho, que linda. Ai, obrigada, né? Você que fez certinho, né? E o dia que ela encontrou nesse calzinho sem lactose, a festa no Facebook, né? Verdade. Que, né? É porque, assim, é bem difícil, assim, encontrar algumas coisas, né? Então, eu tenho alergia à lactose desde bebê, então... Por um tempo, quando eu fiz o exame de volta, tinha acho que uns 9 anos, deu que eu não tinha mais. Então, eu voltei a comer as coisas com lactose e depois a alergia voltou, né? E quando eu tinha, acho que em 2011, eu estava assim, bem acima do peso, eu cheguei a ter 86 quilos. Eu perdi 17 quilos em uns 2 anos. Então, a minha vida mudou bastante e eu só quero continuar melhorando. Mas a Aimee, ela é um exemplo, assim, né? Porque não é para todo adolescente, né? Que é complicado, né? A gente que já tem consciência, né? Para um adolescente começar, né? Que hoje ela já é uma moça, mas assim, ela era mais adolescentezinha antes, né? E assim, do dia para a noite eu cortei o glúten, eu cortei refrigerante,